Graça e a paz, você que está no Facebook, Deus te abençoe poderosamente. Estaremos ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de, como diz, sem enrolação mesmo, porque é muito assunto para pouco tempo. Oramos para que volte ao normal o mais rápido possível, né? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. Quantos aqui não faltou? Colossenses 1, 2. Quem não faltou? Quem está vindo hoje pela primeira vez? Então assim, aconselho, não é que eu sou bom não, mas aconselho ir lá no YouTube ver as outras mensagens, para que vocês possam, nós estamos numa sequência, Colossenses em Foco, tratando de como Paulo trata acerca da vida cristã, baseado na igreja de Colossos, e como essas heresias entram. Nós vemos que Paulo ele funda a igreja. Dá uma pincelada aqui rapidinho para você que não veio nas demais ministrações. Os capítulos 1 e 2, Paulo se apresenta como apóstolo do Senhor, como ele faz, ora pela igreja. Ele funda a igreja de Colossos. Mas por causa do sincretismo religioso daquela igreja já tão jovem e sofrendo tantas acusações, tantas investidas de judaizantes e de filósofos, gnósticos, os ascéticos, os dualistas, os místicos, com adoração a anjos, sacrifícios que não são baseados na fé cristã, Paulo ele se vê pressionado a sair daquela cidade, mas Epáfras ele traz notícias daquela igreja para Paulo, e mesmo Paulo na prisão ele ora pelos colossenses e pelos laodicenses que eram vizinhos ali, e ele então funda uma igreja lá em Bereia, e os crentes de Colossos vêm para Bereia porque sabe que Paulo abre a igreja, e ali novamente aquele sincretismo religioso vai todo em cima de Paulo novamente. Mas Paulo, enfim, ele consegue pastorear aquela igreja através das cartas e das orações. Então ele escreve a carta aos Colossenses. E hoje nós vamos ver isso na prática, como que Paulo ele desenvolve todos esses conceitos na prática. Esse combate às heresias daquela igreja, esse sincretismo religioso que estava acontecendo dentro de uma igreja tão jovem. E na prática, ele no capítulo 3 ele vai usar. Então no capítulo 3 basicamente vai ser conceito de santidade, que vai ser do versículo 1 ao versículo 4, e alguns imperativos que ele vai trabalhar na vida da igreja e que se aplica a nós, nos últimos dias. Esses imperativos em relação à família, esses imperativos em relação a nós mesmos, esses imperativos em relação à sociedade, esses imperativos em relação também à vida em comunidade. Tudo isso está na carta de Colossenses no capítulo 3. Então aconselho você a ir lá no YouTube, no canal da nossa igreja, está postado lá, e ver essas ministrações, Colossenses em Foco. E depois você pode também esmiuçar a carta aí. A minha base bibliográfica para esse sermão eu usei a Bíblia Almeida, a Bíblia de Estudo Pentecostal, comentário bíblico expositivo, versículo por versículo, algumas inferências do pastor Augusto Nicodemos, e também o arqueólogo Rodrigo Silva. Alguns recursos eu precisei de. Então tudo que eu vou falar aqui não é porque o pastor desceu um anjo lá em casa e revelou para mim. Isso custou tempo, dedicação, estudo. Então eu já venho de algum tempo e eu não sei se eu vou conseguir externar com profundidade aquilo que é tão profundo, Paulo ele vai dizer, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele escreve aqui em Colossos. Então a carta de Colossenses é muito rica. Então eu não vou poder falar de muitas coisas, mas se você depois quiser, pensa em fazer um estudo, uma live depois, não sei se eu faço. Aí eu posso fazer de 1 hora, com uma liberdade maior, depois a gente olha isso aí. E eu peguei gosto pelo negócio. Então acabando Colossenses a gente entra em outra série, porque eu acho que o tempo agora, no meu caso, é de ensinar a igreja ainda mais.
Então eu deixo o domingo para a vida cristã, né, para a vida prática da igreja. E vamos usar essas quarta-feiras para aplicar a doutrina bíblica, né, entendermos, né, aplicar como nós poderemos vencer através da fé, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é uma prática, sim ou não? Sim, nós vamos aprender hoje isso. Eu falo lá em casa, lancei um desafio para a igreja, não sei se você está inserido nesse desafio, mas gostaria que estivesse, de lermos o Novo Testamento em família. Por quê? Porque a forma de pastorear hoje é como Paulo está usando aqui nas cartas. Ele estava preso, mas eles oravam pelos colossenses e mandavam cartas, né? E nós temos a carta escrita, né? Que Deus deixou para a gente, que é a palavra do Senhor. Então, leia com a sua família. É difícil? Mas até a família do pastor é difícil. Porque o pastor é gente, o pastor também é alma, né? Então é uma briga reunir o povo. Hoje minha filha pegou o cachorro, e nós temos um pug, ele fica tinha aquela cheirada, aí já estava me irritando, peguei e pus lá fora, né? Que a fungação. Mas é difícil, por quê? Porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito. Então você vai aprender como mortificarmos a carne. Mas vamos lá, Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 3. Tem como ligar essa luz aqui para mim? Cegueta, né? Por gentileza. Muito obrigado, melhorou 100%. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta, ou escondida, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aqui nós já refutamos a tese daqueles que acham que Jesus não vai voltar a segunda vez, está no versículo 4. Mas uma das coisas, a primeira razão, né, que eu quero compartilhar com você, Paulo ele coloca aqui dois importantes imperativos. Quais são esses imperativos? Porque o linguajar de Paulo, primeiro ele doutrina, depois aplica. Não sei se vocês já perceberam. Eu tive essa impressão aqui de que Paulo ele doutrina a igreja, né? Ele satura a igreja com as doutrinas celestiais, bíblicas, e depois ele aplica, ele pratica a doutrina. Então ele usa, basicamente o linguajar de Paulo é indicativo e imperativos. O que são imperativos e indicativos aqui? Então ele vai usar aqui dois imperativos que está no verso 1 e no verso 2. Ele vai dizer aqui assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, indicativo. Onde está o indicativo aqui? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Onde está o imperativo? Buscai as coisas que são do alto. Então ele usa dois imperativos na primeira parte, que se divide em vida, em santidade, e depois os imperativos na prática. Aí ele usa aqui o primeiro imperativo: buscai e pensai. Por que ele está usando os imperativos? Porque ele indica: olha, vocês já foram ressuscitados com Cristo, e se vocês, portanto, e o portanto aqui introduz, né, as consequências do que aconteceu antes. Aí você vai ver que nós somos santificados, justificados, restaurados, regenerados, vivificados, mortos em Cristo, ressuscitados com Ele. Você vai ver isso nas cartas, no capítulo 1 e 2 de Colossenses, ele dizendo. Então eu falei aqui em algumas, nas ministrações anteriores, que Paulo ele vai dizer o seguinte, né, dentro da carta: nós fomos justificados, né, mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, então de Deus. Então nós fomos justificados, né? É uma pincelada aqui. Justificado é tornar justo aquele que não era para ser. Então nós somos justificados. Depois nós estamos no segundo processo, santificados, que é o que ele fala aqui: buscar as coisas que são do alto, porque nós já ressuscitamos com Ele. Então nós nascemos novamente. O nosso CPF espiritual ele foi cancelado, e agora nós temos uma nova identidade em Cristo.
Então nós somos justificados e santificados. O que nos falta agora? Está no versículo 4, quando ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então nós somos justificados, santificados, e que nos aguarda agora? A glorificação. E o que é essa glorificação? É o banimento do pecado na nossa vida. Pastor, mas o crente não peca. Meu irmão, nós estamos propícios a pecar, porque a presença do pecado, ela é iminente na nossa vida. Então, você vai ver aqui, nós vamos ver isso aqui no versículo 5, que vai assim: mortificai, pois, os vossos membros. Ou seja, mortificai, é o que ele está dizendo, que é um imperativo que depois nós vamos aprender aqui. É a forma de estarmos fazendo isso continuamente. Por quê? Por causa da presença. Então aqui ele vai dizer aqui que, portanto, ele está introduzindo uma consequência que ela diz algo que aconteceu anteriormente. Então, vocês, se já, e esse se aqui não é um indicativo, né, que Paulo usa, que ele vai dizer que antes ele fala da obra completa, né? Ele está falando que se já ressuscitou, está falando da obra completa de Cristo. E aqui então ele está dizendo para mim que eu preciso, portanto, buscar e pensar. Pensar por quê? Porque a minha busca primária, o que Paulo está dizendo aqui, é Cristo. Então buscar as coisas que são lá do alto não quer dizer que Paulo quer que eu não busque as coisas terrenas. Porque você trabalhar, comprar um carro, estudar, fazer faculdade, isso é importante, isso é válido, isso é honesto. Se você for de forma honesta, isso é verdadeiro. Então Paulo não está dizendo que eu não tenho mais que buscar a minha condição de sobrevivência, não é isso. O que Paulo está dizendo para mim é que a minha vida deve ser orientada a partir de Cristo. Por quê? Porque nós já ressuscitamos com Ele. E então eu falei aqui que ninguém cobra dívida de morto, sim ou não? Não. Por quê? Porque morto já está morto. Então não há dívida, não há condenação. É por isso que nós morremos com Ele. Aí ele fala assim: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são do alto. E no versículo 2 ele vai dizer do segundo imperativo. O primeiro imperativo, buscai. E o segundo, pensai. O que é que ele está dizendo? Que quando Paulo, ele está dizendo que ele não está proibindo você de forma alguma, né, de pensar nas coisas básicas dessa terra. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Eu coloquei aqui que o que ele está dizendo é que devemos olhar, pensar sempre na perspectiva do céu. Então aqui resumindo, eu coloquei que o nosso pensamento deve ser o quê? Cristocêntrico. Cristocêntrico. E aqui então ele vai nos dizer que ele dá 3 razões para que nós tenhamos tenhamos esses pensamentos inteiramente voltados para cima. Aí versículo 3 ele diz assim: porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então no versículo 1 ele está dizendo, ele está dando essas 3 razões. Quais são essas 3 razões aqui, na primeira parte do capítulo? Ele está dizendo que a primeira razão aqui, né, versículo 1, já fomos ressuscitados com Cristo. Essa é a primeira razão de buscarmos as coisas do alto. A segunda razão aqui está no versículo 2 e 3, né? Ele diz assim: eu não somente também morri com Cristo. Ele está dizendo aqui, né? Pensar nas coisas de cima e não nas da terra. Porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Então está te dando outra razão. E a terceira razão aqui está no versículo 4. Ele está dizendo que quando Cristo se manifestar, se manifestará quem somos em glória. Porque o que define um cristão de um não cristão, de um ímpio? O que define? Você olhar, se colocar, você não sabe. Me colocar do lado de um não cristão, o que define a minha vida da dele? Como é que você identifica que eu sou um cristão? Não tem como. É isso que Paulo está dizendo. Que essa manifestação da glória de Deus, nós só vamos ser reconhecidos como filhos de Deus quando vier a manifestação. É por isso que as obras na vida da igreja, do cristão, elas são importantes, mas não são essenciais para evidenciar a sua fé. Tiago vai falar assim: a salvação não vem pelas obras. Por quê? Porque todo mundo faz obras. Não precisa de ser salvo em Jesus para fazer as obras. Então, o que vai me evidenciar de que eu sou um cristão é a manifestação
dessa glória. Aí o mundo vai reconhecer. Mas enquanto isso, nós precisamos buscar as coisas do alto. Amém? Estão entendendo aí? Está tranquilo? Está bem teológico, né? Mas, então aqui, no versículo 4 ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. É aquilo que eu falei. Refuta toda a tese de que está cheio de gente falando que a segunda vinda de Jesus não existe. Está fundamentado aqui. E o que ele está dizendo? Que Cristo já ressuscitou. E agora o que falta? A manifestação dele. Então, resumindo, o que não somos aos olhos do mundo está oculto. Por que está? É por isso que você fala, você já ouviu falar assim, passou para crente, agora você passou para crente. Já ouviu isso? Parece que passar é assim, eu sou crente agora. Entrei no novo ambiente, saí do quarto e fui para a sala. Não é isso. Por quê? Porque o que evidenciar? E nós vamos trabalhar na prática da doutrina de Paulo aqui, a igreja. Como que isso vai se manifestar? Essa evidência de que somos... Você lembra da oração que eu fiz aqui? Precisamos ser Jesus para as pessoas? No momento, isso é o que evidencia. E quando nós somos Jesus para as pessoas, nós honramos aquela pessoa. Eu não acredito que Deus pesa a mão nas pessoas. Não acredito que Deus fez isso em você porque você fez isso. Não acredito nisso. Porque nós estamos ainda vivendo essas investidas do pecado. Então o pecado todo dia está batendo na sua porta, com a pornografia, com a pedofilia, com a raiva, com a ira, com a discórdia, com o rancor. Haja vista que Paulo escreve isso aos Gálatas, sobre o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Gozo, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio. E ele ainda vai falar de muitas coisas. Ele escreve sobre o amor, que é a base, nós vamos estudar aqui. Ele fala que contra o amor, a esperança e a fé não há lei. Então nós precisamos entender que o que evidenciará que somos de Jesus, enquanto não somos glorificados, são as atitudes que adotamos. E isso, ele vai falar aqui no versículo 5, né? Ele diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que ele está dizendo? Que eu sou seduzido. Os meus órgãos, o meu olho, né? O meu olho me faz pecar. As minhas atitudes me fazem pecar. Então ele está dizendo aqui que, peraí, mas eu já ressuscitei com Cristo, por que eu tenho que me matar novamente? Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo esse tempo de assombro do pecado, né? O pecado querendo produzir em nosso coração avareza, e aí nós vamos ver. Então aqui ele vai falar no capítulo 5 aqui, no versículo 5, 5 tipos de pecado que nós precisamos matar, que está relacionado com a idolatria e a sexualidade. Você percebe que o que mais traz problema, eu vou usar uma palavra bem atual, na linguagem de hoje, BO. O que mais faz um boletim de ocorrência na vida do crente é a imoralidade sexual e a idolatria. Porque se você pegar a imoralidade sexual e a idolatria, que é a avareza, ele compara aqui, nós vamos perceber que isso é um conjunto, são pecados que têm um conjunto de pecados inseridos nele. Então ele vai dizer aqui: fornicação, impureza, afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, o amor ao dinheiro. Então, eu não vou entrar aqui nos pormenores de cada um deles. Então Paulo está dizendo, o que nós precisamos matar? Tudo isso que é da área imoral e da área que fala da moral do caráter, que é a avareza, que é a idolatria. E a idolatria me faz ser avarento, me faz amar ao dinheiro, amar meu carro, amar minha casa, esquecer do próximo, e aí por diante. Então aqui ele usa 2 imperativos. O primeiro imperativo: mortificai. Ou seja, coloque a sua vontade debaixo da lei de Deus. Mate-a. Aí ele vai dizer aqui, a primeira razão: mortificai a vossa natureza terrena. Por quê? Precisamos morrer todo dia. É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos morrer todo dia. Pastor, mas nós já morremos. Já, mas o pecado insiste. A gente morre, mas uma vez eu preguei aqui na igreja The Walking Dead, mortos que caminham. Não sei se você lembra, né? Nós estávamos mortos no nosso delito, mas às vezes tem alguém que quer fazer a exumação do corpo, né? Quer futigar lá,
Vai lá na sua sepultura espiritual. Então isso que ele está dizendo. Então precisamos morrer todo dia. Por quê? Porque ao contrário de Jesus, que só teve uma natureza, nós temos duas: a humana e a espiritual. Então Paulo nos ensina isso. E não é um ascetismo, né, que a gente falou. Então Paulo ele ataca novamente o ascetismo, que é: eu alcanço a salvação me autoflagelando, né? Eu alcanço a salvação andando descalço em brasas. Eu alcanço usando roupas de pano e saco, né? Para mostrar para a humanidade, né? Os fariseus, eles faziam isso, né? Eles tinham a ideia de jejuar e não escovar os dentes. Aí eu entendo, né? Fazer um trocadilho aqui, porque que Jesus chamou de sepulcro caiado. Escovava os dentes, ia para as praças para falar que estava jejuando, não penteava o cabelo. Esse dia eu brinquei com a minha filha, que ela acordou com um cabelo desse tamanho. Eu falei assim: ai filha, ventou a noite inteira, hein? Então, voltando para a palavra aqui. Mas aqui, já viu o termo tomar posse? Quem eu falei? Toma posse? Eu descobri que é teológico. É bíblico. Toma posse. Toma posse da morte e ressurreição em Cristo. E quando você toma posse, tomar posse é tomar, é herdar. Então quando a gente fala toma posse disso, toma posse, mortifica. Eu não preciso mais de pecar. Eu vou vencer ele hoje, vou vencer ele amanhã, e até que Jesus volte. Tome posse dessa palavra aqui. Então, por quê? Porque nós já morremos. Aí no versículo 6 ele vai dizer: pelas quais coisas vem a ira de Deus. Quais coisas? Ele está fundamentando o que ele falou. Então ele está doutrinando e aplicando. Percebe que Paulo faz isso? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, ele está dizendo que o ímpio vai ser castigado. E cuidado, para que vocês não estejam no meio dos ímpios. Aí ele vai dizer aqui quais coisas, né? Aí ele vai dizer aqui: prostituição, impureza, paixão lascívia, que é da área de ordem sexual, e da ordem moral, o desejo maligno, a avareza, a idolatria. Desejo maligno aqui é aquele desejo de ver os irmãos, né? Ah, quem te viu passar na prova e não te ajudou, você vai ver. Tomara que Deus vai te pegar. Me ajudou, vai pegar. Sabe? Aquela vontade aquela oração contrária, né? Eu orei para Deus pesar a mão no meu filho. Não, você tem que orar para Deus salvar. Minha esposa é testemunha do que eu vou falar aqui. Tinha uma casa nos fundos que era funk o dia inteiro. Eu orava para queimar o som. E continuava. Um dia Deus tocou no meu coração. Eu comecei a orar para Deus abençoar e salvar ele. Hoje é uma igreja. Glória a Deus. Sabe aquela oração, a malignidade? É isso que Paulo está dizendo. Não seja maligno no seu coração. Então por essas coisas os filhos da ira serão condenados. Então você percebe que esses pecados, eles poderão nos deixar de fora. Aí ele vai dizer aqui no versículo 7, né? E essa do versículo 5. Então do versículo 1 ao versículo 4 nós tratamos da santidade. Ele fala da questão da salvação. Então do versículo 5 até o versículo de número 8, nós vamos tratar como nós devemos andar. É o imperativo. Então qual que é o primeiro imperativo aqui? Do versículo 5, deixa eu só confirmar aqui, até o versículo 11. É o imperativo de nós. Vou usar assim, né? Me perdoe se eu feri o português. De nós para nós mesmos. Então eu não vou ser imoral, eu não vou ser maligno no coração. Esses são o primeiro imperativo que Paulo trata. Ele aplica isso, essa doutrina. Aí ele vai chegar aqui, pelas quais essas coisas, né? Então ele está falando para mim. Aí no versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivi nelas. Então qual é a segunda razão? Para mortificar a nossa carne, que nós andávamos nessas coisas e já não andamos mais. Então por isso que hoje nós estamos mortos para essas coisas. Foi para isso que Jesus morreu. Então se alguém fala assim: pastor, ora por mim que eu estou com inveja. Não, você não tem inveja porque você já está morto. Ninguém tem inveja de morto. Pastor, ora por mim que eu estou com olho gordo. Não, você não tem olho gordo. Ah, pastor, ora por mim porque hoje eu vi com horóscopo. Não, você não precisa acreditar mais nisso. Isso era coisa velha, se passaram. É isso que Paulo fala: as coisas velhas foram embora, porque ele já levou isso na cruz. E Paulo aponta isso. Então a vida prática, pessoal, é isso aqui: mortificar todos os dias. Aí ele vai dizer no versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo. Aí ele continua falando. Então, além dos pecados sexuais, ele vai falar aqui, e dos pecados morais aqui em cima, ele vai dizer: da ira, da cólera,
da maledicência, ou da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. O que eu já vi de crente falar Nossa Senhora, eu falei, não, é só a sua, eu não tenho. Você já deve ter visto, sabe? Palavrão, o que é palavrão? Quem determina o que é o que não é palavrão? Qual é a ética para isso? Ele está dizendo que as palavras torpes, ela não pode sair da vossa boca. Porque a ira, ele fala da ira, por exemplo. A ira é pecado? Sim ou não? Você pode irar? Pode, você pode irar. Mas essa ira que ele fala não é uma ira pecaminosa. É a ira contra o pecado, contra a injustiça. Você se revolta por querer ver a justiça. Essa é a ira. Então quando ele fala ireis, mas não pequeis, essa ira que ele está falando aqui é uma ira pecaminosa. Aquela que quer discutir, brigar, afrontar, xingar o próximo. Aí ele vai falar aqui da raiva, a indignação, né? Da maledicência, da maldade, né? O desejo de fazer mal. Aquele cara que sai com a arma, assim, hoje eu vou assaltar e estou pronto para cometer um latrocínio. Essa maldade humana de querer a pedofilia, uma maldade humana. Não é verdade? O marido bate na esposa, espanca a esposa. Maldade no coração. Aqui ele vai dizer aqui da maledicência, né, de falar mal do próximo. As pessoas se reúnem na mesa para falar do outro. É isso que Paulo está dizendo. Olha como é que ele trabalha na área pessoal. E isso ele está dizendo que essas coisas vão te colocar de fora do reino. Aí ele vai dizer assim, as palavras torpes, né? O coração, os palavrões. O crente que anda abanando não sei o que vem atrás, né? Esse crente é Zé. Qual é Zé? Aquela linguagem mundana, né? Jesus, quando entrava na casa dos irmãos, disse: graça seja convosco, que a paz esteja sobre essa casa. Aí você vê os nossos adolescentes: qual é Zé? Pá, pum, pá, 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 pá. Você nem sabe, você sai até com nó, sabe? Nós nos parecemos mais com o mundo do que com Cristo. Eu falei que precisamos ser Jesus para as pessoas. E aqui quando ele fala, olha o que ele diz: despojai-vos. O que é despojar? É desfazer da sua roupa. Então tire essa roupa velha do pecado, desse homem que você era, mentiroso, trapaceiro, caluniador. Roubava sinal da Sky, colocava 4 antenas para ver se pegava pelo menos um sinal. E fala: não, mas o radar está lá em cima. O radar não, como é que é o nome? Satélite. Mas foi você que colocou ele lá? Não, então não é seu. Você não investiu dinheiro, então não pegue aquilo que foi dos outros. Aquele gatinho na Copasa, né? Aquele gatinho na Semig, hã? Sabe? Ele está dizendo: tire essa roupa. Aí aqui no versículo, né? No versículo de número, grampei em cima dele, versículo de número 9, ele vai dizer aqui: não mintais uns para os outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Sabe o que é essa palavra mintais aqui? Né? Ele está dizendo porque naquela época a pessoa falava assim: não, eu sou circuncidado. Não, você, e daí? Não, eu sou de Deus. Não, você não é de Deus, porque você é circuncidado, mas não vive a lei. Você não vive. O próprio Jesus disse: aquele que cumpre os 9, mas tropeça em um, tropeçou nos 10. Pastor Márcio fala assim: 99% de confiança é 0 confiança. Sabe, não tem como você ser meia pedra, meia tijolo. O que tem de crente mentiroso, pode contar que eu vou na sua casa, ele nem te liga para te dar uma satisfação. Por que você, pastor, eu estou agarrado? Meu filho, você está faltando no culto. Estou agarrado, trabalhando demais. Glória a Deus que o abençoado trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias por mês. Sabe? Ele está dizendo que não mintais, ou seja, porque vocês já foram despidos dessa roupa de mentira. Porque ele está dizendo aqui, no versículo 10, vai assim: e vos vestiste do novo que se renova. Aí ele vai dizer aqui: para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O que ele está dizendo assim? Que é um processo diário de trocar a roupa suja. Ainda que alguns adolescentes não tomam banho, né? Brincadeira, eu estou mexendo com os adolescentes. Eu já dei tomba no banho também. Eu queria fazer um propósito, minha esposa deixou. Não quer fazer um propósito 30 dias sem tomar banho. Ela: de jeito nenhum. Sabe, não é esse o caso.
Ele está dizendo, tome um banho, troque a roupa todo. Você todo dia não toma banho? Pelo menos a gente espera que sim, né? A esposa vai dizer, né? Eu trabalhava na Fiat na época, às vezes, um frio danado, segundo turno chegava em casa, deitava. De manhã minha Xerox estava no virol. Você não vai acordar, não, eu já estou em pé. Não, mas quem está deitado ali é minha Xerox, porque ficou, né? Sabe? Mas eu sou limpinho, viu? Eu gosto de tomar banho. Eu tomo, às vezes, 2, 3 banhos por dia. Escova os dentes também. Então está dizendo aqui que essa roupa limpa, ela precisa ser trocada. Essa roupa suja tem que ser trocada todo dia. Então não mintais, não, eu tomei banho. Deixa eu ver, né? E minha esposa diz, você escovou os dentes? Eu escovei, mas eu não vi. Mas eu não tenho que fazer para você ver, eu tenho que fazer para mim ver. Minha mulher é meio assim, né? Minha mãe, uma vez, eu era pequeno, eu tinha 12 para 13 anos, cismei de fumar. Eu roubei um cigarro da minha tia. E minha mãe falou assim, você está fumando? Mãe, parece que tem alguém que revela para ela, não é assim? Parece que tem um anjo só para andar com a minha mãe. Aí eu falei assim, você está fumando. Por quê, mãe? Eu senti um negócio. Mãe é assim, mãe sente, né? Aí eu falei assim, deixa eu cheirar a sua boca. Que ideia da minha mãe. Mas não é que tinha um hálito de Belmonte? Mas graças a Deus minha mãe me deu um tapa na boca e ficou, e hoje eu não fumo. Glória a Deus que minha mãe fez isso, né? Então é isso. É um processo diário. Ele vai dizer aqui no versículo 11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. O que está dizendo? Pega todo mundo aí. Pegou? Brasileiro, japonês, norueguês, americano, egípcio, e assim, não tem ninguém melhor. Não há exceção. Cristo é tudo em todos. Então ele combate o dualismo, ele combate o misticismo. Anjo voando. Não, acabou. Não tem mais caixinha da promessa. Vou tirar a caixinha da promessa. Olha, hoje estarás comigo no paraíso. Não, essa não. Não tem isso na caixinha de promessa, né? Negue-se a si mesmo. Não, esse também tá ruim. Todo mundo já fez isso na caixinha de promessa, sim ou não? Você tirou pelo menos 5 para agradar você. Feliz será e comerá bem toda a sua... esse... O que ele está dizendo é que agora nós não precisamos mais disso. Aí ele vai dizer aqui, nem circuncidado, nem incircuncidado. Azar de quem circuncidou. O problema é seu, você deu mole. Se tivesse esperado Cristo voltar, não tinha sofrido tanto na cirurgia. É isso que ele está dizendo. Amém? Ele continua dizendo aqui, bárbaro, cita, servo ou livre. Ou seja, seja escravo ou não, Cristo é suficiente. Essas classes de pessoas todas estão inseridas nesse processo, que é o efeito desta união com Cristo. Aí no versículo 12, o terceiro imperativo. Então o primeiro imperativo, qual é? O primeiro imperativo, mortificai. O segundo imperativo, despojai. O terceiro imperativo, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ou seja, do versículo 12 ao 17, está dizendo como eu me relaciono com os outros agora. Então, até o versículo 11, como eu me comporto. O primeiro imperativo, como eu me comporto em santidade. Segundo imperativo, como eu me comporto com as pessoas. Aí ele vai dizer aqui, né, em comunidade. Está dizendo de regras de relacionamento. Primeiro, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, né? Seja misericordioso com quem pisou no seu calo. Paulo está ensinando isso. Se alguém te ofendeu, perdoe. Se alguém quer brigar com você, ame-o. Aí ele vai dizer aqui, de benignidade, seja bom, seja benigno para essa pessoa, humilde, né? Eu tinha um amigo meu, quando surgiu a dengue, minha esposa pegou dengue pela primeira vez. Eu falei com ele, cheguei muito triste, com a esperança de um consolo, né? Você não fala das suas mazelas na esperança de um conforto? Aí eu falei assim, minha esposa pegou dengue, ele e a minha que pegou hemorrágica. A dele é melhor que a minha. Ele não foi humilde, né? Tem gente que não é humilde. Tem gente que está vendo você na miséria, você está desempregado, chega passando e está desempregado.
Pastor, hoje eu vou comer uma picanha de 50 conto o quilo. Argentina ainda. E vira as costas, o pastor fica com a boca igual uma lagoa. Sabe? Não tem humildade para chamar o pastor. Ele vai dizer aqui então, seja longânimo, seja manso. Então, qual que é o indicativo? Aqui no versículo 13, suportando. O que é suportar? Dar suporte. Isso é suportar. É colocar o ombro debaixo do, vou usar um termo bonito, axilas do irmão. E ajudar a carregá-lo. Suportar, olha, você não consegue, eu vou com você. Então aqui, sabe aqueles crentes chatos? Tem que suportar. Sua esposa é chata, irmão? Não responde, pelo amor de Deus. Só no pensamento. Foi você que escolheu. Seu marido é chato? Não, também não responda. Foi você que escolheu, vai ter que tolerar até a morte. Até que Cristo volte e transforme você, aí vai ficar tudo certo. Aquela pessoa chata que ninguém gosta, chega, aí, só Jesus, né? Temperamentos difíceis. Você conhece alguém que é temperamental? Eu conheço, eu sou um deles. Se minha esposa não me elogiar, eu fico chateado. Ela tem que chegar em casa e falar assim, você arrebentou na mensagem hoje. Mas não pode mentir não, tá? Aqui ele vai dizer, no versículo 14, e sobre tudo isso revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é um vínculo? As costureiras aí, o que é? Não, é vínculo, né? Vínculo, né? Então não tem nada a ver, esquece. Refuta isso aí, vamos voltar de novo. O que é vínculo? Vínculo é isso aqui, ó. Isso aqui é um vínculo. O que eu fiz? Eu uni as duas partes. O que ele está dizendo? Que o amor, ele está dizendo aqui para mim e para você, revestido do amor que é o vínculo da perfeição. É o amor que é a dobra para unir um ao outro. Ele está dizendo isso para a igreja. E aplica para os dias atuais. Se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. O amor de Deus não está em vós. É a Bíblia que fala. Aí ele vai dizer aqui que esse amor é aquilo que ata as duas a uma só. É por isso que Jesus é o vínculo de Deus. Ele diz, porque Deus amou o mundo que deu seu Filho. Jesus uniu o homem novamente com Cristo, perdoando os nossos pecados, nos santificando e estamos aguardando essa glorificação. Amém? Então aqui, no versículo 15, eu estou caminhando porque não tem tempo. No versículo 15 dizia, a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, dominem em vossos corações e sedes agradecidos. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Primeiro nós falamos que o imperativo era comigo, eu e eu mesmo, né? Me santificar. O segundo imperativo é relacional. Ele está dizendo aqui, o que ele está dizendo aqui? Que a paz de Deus seja o árbitro. E o que é a palavra árbitro? É mediador, autoridade suprema. Está dizendo que a paz seja o mediador fundamental da vida da igreja. Então, meu irmão, se alguém pisar no seu calo, vamos manter a paz. Porque ele está dizendo aqui, ela é porque nós somos chamados para em um corpo. Fosse chamados em um corpo, que é Cristo. E dominem em vossos corações e sedes agradecidos. Então ninguém se torna parte de um corpo se ele não é chamado, não é? Então você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E se você ouviu esse chamado, não é como dizer assim, gritar alguém, ô fulano, você vai lá atender? É a mesma forma. Cristo na cruz bradou, eu falei assim, olha, está consumado. Ele bradou na cruz e nos chamou para participar do corpo dele. E porque nós ouvimos os seus chamados, nós vamos obedecer a esse chamado. É isso que Paulo está dizendo. E no versículo 16, ele vai dizer assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Né? Outra refutação aqui contra aqueles cristãos, os conhecidos como desigrejados. Aqueles que não querem ter comunhão na igreja, que acham que isso aqui é bobagem. Ele está dizendo aqui, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Primeiro, em toda sabedoria, ensinando-vos. É mais de um. Então é relacional. Admoestando-vos um ao outro. É mais de um. Aí ele vai dizer aqui, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então aqui, como é que eu faço para congregar? Eu tenho que congregar, porque congregando eu vou aprendendo, eu vou ensinando um com o outro. É isso que é a função de congregar.
Aí no versículo 17 ele fala: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Aí nós entramos aqui na terceira, no terceiro imperativo, que ele vai nos ensinar, Paulo, como que ele está unindo Cristo. Essa união, como é que essa união com Cristo, ela vai refletir na família. E eu quero pedir perdão para as irmãs, eu tentei aliviar, mas não consegui achar outra tradução. Então abra sua Bíblia aí no versículo 18. Está aberta aí na Bíblia, né? Ele vai dizer assim: vós mulheres estáis, ou sejais o quê? Eu tentei achar outra palavra. E eu tentei, aí eu falei assim, não, mas não. É uma palavra forte. Sujeitai aos vossos próprios maridos como convém ao Senhor. Então o que ele está dizendo aqui para mim? Ele está te falando de uma submissão da esposa para o marido. Por quê? Porque aí ele faz uma comparação. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça do lar. Então a mulher precisa estar sujeita à autoridade do marido. É isso aqui. Desculpa, não sou machista, mas é isso aqui. Mas vocês vão gostar do que eu vou falar depois. Por quê? Porque como Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça da casa. Então ele é responsável. Aí ele fala da submissão ao seu marido no casamento. E qual é essa submissão? Essa submissão aqui, quando ele fala como convém ao Senhor, é uma submissão baseada nos princípios bíblicos, nos princípios do Senhor. Então, pastor falou que você tem que ser submissa, então vem cá que eu vou cortar você no corpo. Não é isso. Aquilo que não fere o princípio do Senhor, a mulher tem que ser submissa. É isso que ele está dizendo. Não é uma escravidão. Porque o marido fala assim: nós vamos orar hoje. A mulher tem que orar com o marido. Nós vamos para a igreja hoje. Nós vamos junto. É isso. Essa submissão de princípios da obra do Senhor. Então significa que aqui a submissão, ela só acontece somente enquanto os interesses é de Deus. Fugiu disso, não há submissão. Porque você tem que estar baseado nos princípios da Bíblia. Mas aí vem para os maridos: vós maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Não seja grosso, não seja estúpido, não seja um cavalo. Conta essa história, né? Daquela mulher que sonhou. Toda mulher sonha no casamento, não sonha? Um homem também, mas o sonho do homem é outro, né? Mas a mulher, ela sonha: eu vou casar, e ele vai me pegar na igreja, vai vir montado num cavalo branco, e vai ser papapá. Tá vendo minha filha preparar o casamento? É os detalhes. O homem não, ele só vai no barbeiro, corta o cabelo, faz a barba, o pezinho, toma um banho, escova os dentes e casou. Mulher não, é dia da noiva, é dia do sapato de cristal, é dia do salto Luiz XV, hoje é a despedida de solteiro do cachorro que vai junto. E mulher assim. Aí o que a irmã sonhou com o príncipe? 10 anos depois ela teve a convicção de que ela casou com o cavalo do príncipe. Então é isso que Paulo está dizendo para vós, marido: amai as vossas mulheres e não seja estúpido a elas. Por quê? Porque esta ordem do verso 18, ela é compensada aqui no verso 19. Porque ela é submissa, ela provoca o amor do marido. E porque o marido a ama, provoca a submissão dela. Sim ou não? É isso. Então, é uma moeda de troca. Então, se alguém te perguntar hoje: quantas mulheres aqui morreria pelo marido? Levanta a mão, quem morreria? Parabéns, ninguém. Vocês não devem morrer por nós. Mas quantos maridos morreria para a mulher? E se você não levantar a mão, eu vou dar um cocão no você. Está aqui: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Não é isso? Sacrificialmente, né? Sem interesse. Minha esposa trouxe água de coco para mim, até esqueci. Me senti honrado. Aleluia. Sabe? Me senti honrado. Por quê? Porque eu a amo. E porque eu a amo, ela se torna submissa. E essa submissão é mútua. Então, se o seu marido não te ama, não se submeta a ele também não. Até ele aprender a te amar. Amém? Vocês estão entendendo? Estou preocupada. Vamos lá. Caminhando. Nossa, eu já estourei o tempo aqui. Aí depois ele fala aqui: se o marido ama
amar facilita a submissão da esposa e vice-versa, é lógico, né? Então o casamento anda redondinho. Sim ou não? É isso. Aí no versículo 20, a paulada vem pra gente. E eu sempre falei, não, você tem que educar as filhas, porque eu estou trabalhando, quem educa a mãe. Aí ele fala assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, os filhos precisam honrar os pais. Se seu pai fala assim, você vai vender maconha, você não honre ele, porque não é isso que a Bíblia ensina. Honrar no Senhor também. Então toda a honra que o filho dá tem que ser baseado na ordem de Deus. Aí aqui ele vai dizer para os pais, no versículo 21, vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Que ânimo é esse? Para que não desfaleçam na fé. Aquele pai que é na igreja, mas não é em casa. Aí conta essa história do velório do irmão, pastor que estava lá, um conto, né? E a família, todo mundo e o pastor. Porque o fulano, vou pegar o pastor, posso pegar o pastor Deildo? Não? É só uma alegoria? Tá bom, não é o pastor Deildo não, é alguém que parece com ele. Tá lá o pastor Deildo, mortinho, e eu fazendo seu funeral, é lógico, né? Eu vou dar mole. O pastor Deildo foi um grande homem de Deus, papapá, foi isso. Aí a esposa fala pro filho, vai lá ver se é o seu pai que está lá mesmo, porque o que estão falando não é bem assim. Não é seu caso, né, pastor? Isso é uma benção. Só para descontrair. É isso que ele está dizendo. Vós, pais, não irritem, não desfaleça. Você vai orar. Aí pega você pela orelha e põe você para orar. Você está assim, Deus, eu te odeio porque meu pai está puxando minha orelha. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a função aqui, em tudo, ele fala assim, os homens, vós pais. E a palavra pais aqui é pateres. É pai. Não é mãe, pai. Não é a formação, pais. Quem são seus pais? Fulano e ciclana. Não é isso. Pai, você. Aí ele fala para pais, homens. Ele diz assim, ele está dizendo aqui, traduzindo, que os homens são responsabilidade, os filhos são responsabilidade do pai. De ensinar dentro da palavra de Deus. De educar. E principalmente, não irritar os filhos, que é a paternidade. Você percebe como é que Paulo trabalha esses princípios? Ele doutrinou a igreja e aplicou os princípios da sua doutrina. Aí nossos filhos hoje estão onde? Onde estão seus filhos hoje? Não me responda, não é? É só uma pergunta subjetiva. Onde estão os nossos filhos agora? Quem educa os nossos filhos? Pai, posso ir na casa do meu amiguinho? Pergunta a sua mãe. Quem nunca fez isso? Eu sou o primeiro, sempre fiz. Aí eu tomo uma lenhada dessa. Eu vejo o quanto que eu preciso melhorar. É eu que tenho que dar direção. É eu que tenho que educar os meus filhos. É eu que tenho que... Não é você, não é o pastor que tem que amar a sua esposa, não, meu irmão. É você. Sabe, é você que tem que dar direção. Se o seu casamento está ruim, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque está faltando homem nessa geração. Homem com pulso, com firmeza. Homens que não lê a palavra. Sabe, minha filha perguntou uma coisa para uma pessoa e eu fiquei indignado. Não, é assim. Sabe por quê? Porque eu tenho que ensinar. Sabe, porque a palavra é prática. E minha esposa é psicóloga. Se eu fosse psicóloga, eu ia tratar você com cognitivo e comportamental. Aprendeu, pratica. Se não praticou, porque não aprendeu. Sabe, é assim que funciona. Despojando. Despoja. Qual que é o problema? Não consigo vencer o pecado, porque você não teve um encontro com Deus ainda. Você não conheceu o evangelho que muda a pessoa. Você quer um evangelho que te dê carro. E você vai colocar um copo d'água, até vi um pastor falando sobre isso, hoje, em cima da televisão, esperando o milagre da água. E se for LCD, nessas smart fininhas, como é que você equilibra esse copo? Né? Coloca em cima do smartphone agora. Então ele vai falar também, então aqui, o terceiro imperativo. E o último imperativo. Ele vai trabalhar na área trabalhista. Ele vai dizer aqui, o que tem a ver evangelho com escravo? Você concorda com a escravidão? Alguém aqui concorda? Ninguém concorda. E nem o evangelho. O cristianismo, ele não vem para mudar as regras. Ele vem para mudar os corações. Porque quando você muda o seu coração, as regras são mudadas. Sim ou não? Então aqui ele vai dizer que vós servos obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Sabe o que está dizendo aqui, traduzindo em miúdo?
aquele escravo que apanhava do chefe dele o dia inteiro, à noite falava assim: pega o meu vinho. O que eu ia fazer? Vou vingar dele. Vou pegar o arroz dele e vou jogar excremento de rato. É isso que Deus sabe, porque existiam vários escravos naquela época de várias nações. Então, Paulo não está dizendo: olha, eu não tenho poder de te libertar, mas você tem que tratar o seu Senhor como a Cristo. Então, assim como tinha muitos escravos de muitas nações, tinha muitos escravos que se convertiam. Paulo intercede por que é Onésimo, né? Ele intercede por Onésimo. Olha, ele me é muito útil. Ou seja, libera ele para mim. Porque agora eu também sou como ele, escravo de Cristo. Então, se eu sou escravo de Cristo, eu vou tomar um couro, mesmo assim eu ainda vou levar, né, para ele o melhor. É isso que ele está dizendo. Então, existiam muitos escravos que eram cristãos aqui. Nem como que eles deveriam viver, então? Eles deveriam viver assim: servindo não só na aparência. Não, tá? Aquele camarada que vai trabalhar, e quando o chefe vem: ô fulano, ô Deildo, cadê eu? Dou um bom recado. Não, então vou mudar agora, né? Dar uma moral para você. Eu sou empregado da Deildo, sou servo da Deildo, Ô Marcos, vai lá e faz assim para mim. Beleza, não, tranquilo, faço sim. Ali nada. É isso que ele estava dizendo. Como é que nós temos que se comportar na empresa? Como nos comportamos na presença do Senhor, com santidade, com integridade. Olha, Deildo, eu acho que não vai ser legal, mas eu vou fazer. Está vendo? Deu errado. Honrei o Senhor e honrei o meu líder. Então aqui ele fala: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é que servis. Ou seja, você não está servindo ao seu patrão. Então, se você vai lá, se você trabalha 8 horas por dia, 220 horas por mês, você não pode ir lá trabalhar 180 horas e querer receber no final do mês 220. Você tem que ser digno do seu trabalho. É isso que ele está dizendo. E para finalizar: mas quem fizer agravo, receberá o agravo. E quem fizer, pois não há acepção de pessoa. Ou seja, se ele é o meu patrão e está me tratando mal, eu não tenho que retribuir, porque é Deus quem fará a justiça. É isso que ele está dizendo aqui. E ele entra aqui, interessante que ele entra no capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes um Senhor no céu. Ou seja, Cristo é tudo em todos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que vocês vivam esses princípios. Não vou nem fazer o louvor não, porque já está bem avançada a hora. E eu quero concluir aqui a aplicação prática, só vou ler. Eu ia falar: qual que é a aplicação dessa palavra? Que o cristianismo não é somente uma doutrina correta. Ela começa com doutrina correta, que é a supremacia de Cristo. Mas tudo isso desemboca na prática. Que eu coloquei aqui: afeta o meu casamento, a criação dos meus filhos, o meu emprego, afeta o meu relacionamento com meus irmãos e afeta a minha vida particular na luta contra o pecado. E o cristianismo aqui é abrangente. Tem pretensões em todas as áreas da nossa vida. Ser cristão não é apenas vir ao domingo na igreja. O cristianismo tem demandas individual em cada área específica da sua vida. Nas palavras de Augusto Nicodemos, né? Eu achei interessante que ele cita uma passagem de Agostinho de Nipona. Agostinho foi um dos precursores da teologia e filosofia da igreja. Ele teve algo muito importante para a formação doutrinária da igreja, um pensador maravilhoso, mas ele era meio treteiro. Ele tinha umas peguetes, né? E quando ele encontra Jesus, ele se converte ao Senhor, ele está andando na rua. Uma mulher grita, uma das suas, né, namoradinha, né? Agostinho! Ele apertou o passo. Agostinho! Ele apertou. Agostinho, é você! Ele virou para trás. Não sou eu, e perna para quem te quer. Sabe por quê? Porque nós precisamos mortificar a carne todos os dias. E aqui, né, nós precisamos viver uma vida santa, não para ser salvo, porque nós viveremos uma vida santa porque somos salvos. Amém?
Porque a salvação, ela é pela graça. Não tem nada a ver com o que eu faça, mas tem tudo a ver com o que Ele fez um dia na cruz. Amém? Quero que você, se você puder aplaudir o Senhor por essa palavra. Eu tinha tanto para falar, mas com palavras não vai dar tempo. Mas eu quero orar pela sua vida e saber se nessa noite tem alguém que quer se entregar a Jesus e viver esses princípios. Pastor, é muito difícil. Difícil é pecar. Pecar é difícil porque exige. Mas Deus, Ele quer te proporcionar uma vida diferente. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma de suas mãos e eu irei orar por você. E você que está na sua casa, que quer ter um encontro com o Senhor. E nós não podemos fisicamente estar juntos. Mande-nos um WhatsApp aqui para 8431-4336 com o seu nome e seu telefone, e nós estaremos orando pela sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente, e a todos vocês. Eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar em pé no seu lugar. Quantos aqui foram cheios por essa palavra? Percebe que Deus tem muito mais do que repleplé? Deus tem muito mais. Ó, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Precisamos conhecer a Deus, porque quando nós conhecemos tudo que não é de Deus, nós iremos detectar. Que essa semana você tenha uma semana de revelação, que você seja alcançado pelo poder da graça salvadora de Cristo Jesus, e que você viva o melhor tempo da sua vida. Pai, eu te agradeço por esses filhos que aqui estão. Nós oramos para que o Senhor possa, ó Pai, ser honrado através das nossas vidas, com as expressões de fazer Cristo ser conhecido e sermos Jesus para as pessoas. Que esses ensinamentos sejam práticos e diários na vida da igreja. Que Deus em Cristo Jesus derrame sobre a vida de vocês bênçãos sem medidas. Semana que vem, quarta-feira, é o último capítulo de Colossenses. Mas eu não vou parar por aqui não. Estaremos aprendendo as outras cartas. Amém? Deus abençoe. Eu conversei com a minha esposa para desenvolver algo na área talvez da psicologia, dentro da palavra. Vamos acertar com ela. Amém? Mas não falte, leia em casa esse texto, será uma bênção. Deus abençoe vocês, uma semana de vitória. Você que nos visita, obrigado pelo carinho. Se gostou, volte outra vez. Se não gostou, volte assim mesmo que a gente dá um jeito. Amém? Deus abençoe você. Um beijo no coração de todos.